Boa! Feito, galera? Então agora chamamos o nosso próximo palestrante. Calorosas palmas aí. Acredito que a galera está um pouquinho... Está meio apático ainda. Vocês conseguem aplaudir alguém que vocês não sabem quem vai palestrar? Consegue? Eu quero ver, então. Não deu nome ainda. Mais. Levanta de pé. Como você gostaria que se aplaudindo. Vamos lá, energia. Vamos. São muito recostadas, assim, fica muito atrás. Vai. Vamos lá, então. Continua. Agora eu chamo o palestrante, Arthur Silveira. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Arthur, da Bela Viagem, e eu sou um cara que faz coisas que não dá para fazer. Na Bela Viagem, a gente faz pelas empresas de turismo, os hotéis, os parques e as agências, um pouquinho do que o iPhone fez para todos nós. A gente está mudando a forma que a gente compra turismo. E como que a gente faz isso? Com um super aplicativo, com blockchains e machine learnings e um monte de palavra que ninguém conhece? Não. Até porque a gente não sabe o que isso significa. Não, brincadeira. Mas a gente está fazendo uma coisa muito mais simples. A gente está ajudando as empresas de turismo a se relacionarem diferente e criarem uma relação melhor com o seu banco, com a sua maquininha de cartão, com as suas empresas de software. Isso é o que a gente faz. E vocês não têm ideia da quantidade de nãos que eu ouvi até hoje. Porque fazer tudo isso é complexo. E a coisa que eu mais ouvi até hoje foi: não dá para fazer. Quem aqui já ouviu isso? Não tem como fazer. Isso é impossível, é muito difícil, não dá, não pode. Parece que quando a gente é empreendedor, então, isso piora, porque todo dia é só o que a gente escuta. Assim não dá. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história e como é que eu fiz tudo isso que não dava para fazer, tá? E compartilhar um pouquinho com vocês o que eu acredito, que é um conceito bastante interessante, que é a gente precisa derrubar nossas barreiras mentais. Próximo slide. A minha história começa quando eu estava atrás das grades. Nessa situação aí, vocês podem ver, quando eu era pequeno, meus pais não tinham com quem me deixar, então eles me levavam junto para o trabalho, e eu ficava nesse cercadinho aí brincando. E logo nessa época, quando criança, eu já via eles, acho que a primeira lembrança que eu tenho deles é eles de costas sentados trabalhando. E ali eles nos começaram a me ensinar desde pequeno a construir também as minhas coisas. Porque eles não tinham nada. Eles não tinham dinheiro, não tinham casa, não tinham carro. E eles tinham que construir as coisas deles. E foi uma inspiração grande para mim aprender a construir minhas próprias coisas. Tá? Próximo slide. E um dos conceitos mais poderosos que eles nos ensinavam é: as barreiras mentais, elas são mais graves e mais complexas de transpor do que as barreiras físicas. O que nos impede de fazer as coisas, transformar o mundo, ou ter um sonho e transformar em realidade, é o que está aqui dentro. É a gente mesmo se convencer de que, realmente, será que é muito difícil? Acho que eu não vou conseguir. É isso que nos impede. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente acredita nela, e a gente começa a fazer, não tem muro, ou grade, ou nada que nos impeça de fazer o que a gente quer fazer. Próximo. E aí, comecei vendo eles trabalhar. Essa sempre foi a minha infância. Desde pequeno, nunca tive um videogame. E aí vocês podem ver, nossa, coitadinho do Arthur, coitado, nunca teve videogame, não... Pode passar o slide. Que infância triste ele teve. Mas eu tive uma coisa muito melhor do que o videogame. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai me deu o meu primeiro computador. E era um desses. Só que assim, ele não chegou para mim e disse: olha, tá aqui o teu computador. Ele disse: vamos construir um para ti. A gente começou a procurar pela empresa carcaça de computador velho, a gente achou um 486 que estava lá. A gente começou a procurar fonte, memória, disco rígido, montamos o computador. E aí quando o computador estava montado, beleza, agora vamos instalar DOS nele. E aí a gente instalou DOS. Essa coisa linda ali, eu tinha 8 anos de idade. E aí depois de instalar o DOS, a gente instalou 2 jogos, o Doom e o Pinball.
Era a única coisa que a máquina conseguia rodar. E aí, todo dia que eu queria jogar, eu ia lá pro computador, ligava ele, dava boot no sistema, pode passar de slide. Achava a pasta que estava instalada no negócio e executava. Então eu tipo, vou jogar um Doom. Legal. 20 minutos depois eu estava pronto para jogar. Era quase isso. E eu gostava muito disso. A sensação de construir meu próprio computador e saber onde é que estavam os arquivos do jogo era muito legal. E quando criança eu achava isso máximo. Eu não sentia falta nenhuma de jogar videogame. E isso foi formando um pouco do que eu comecei a fazer, a pensar e a viver depois quando adulto. Pode passar. Depois, os computadores foram melhorando um pouquinho, veio o Windows 95, eu continuei brincando, fazendo coisa, e eu comecei a desenhar carro no Paint. E eu achava o máximo, eu achei que eu era projetista de carro. Eu tinha uns 9, 10 anos, eu fazia vários designs por dia, tudo no Paint, e era esse Paint aqui. Tem alguns de vocês aqui que eu acho que não conheceram essa versão. E eu achava que os meus carros eram lindos, maravilhosos. E aí eu tive uma ideia. Eu vou mandar os meus designs para a Mercedes, porque eu acho que eles precisam melhorar um pouquinho os carros deles, eles podem usar algumas das minhas ideias. E eu fiz isso. Eu achei o e-mail da equipe de design da Mercedes, selecionei os meus melhores e mandei para eles. Sabe o que aconteceu? Eles responderam no e-mail. E eles disseram, cara, que genial teus designs. Show de bola, continua desenhando. E mais, a gente vai te mandar os presentes. Aí eu, hã? Algumas semanas depois, chega na minha casa, um monte de catálogo da Mercedes com desenhos técnicos dos carros, com umas fotos lindas, ilustração, chaveiro, um monte de presente. Eu tava nas nuvens, né? Eu pensei, pô, Mercedes me elogia, eu sou um baita do desenhista. Pode passar. E naquela época também, passava muito tempo com os meus pais lá na empresa, a gente conversava muito, vivi vendo eles trabalhar, e o meu pai ele gostava de Pink Floyd. E eu, como criança, cresci ouvindo The Wall. E o The Wall tem toda aquela pegada, né, de questionar o estabelecido, de mudar o mundo, o sistema educacional está errado, e eu também concordava com aquilo, e aí eu era uma criança que pensava demais no sentido da vida. Aí pensa, né, eu desenhava carro, eu achava que era bom, eu tinha meu computador, eu fazia meus negócios, eu pensei, eu vou começar a escrever. Eu vou escrever o que está na minha cabeça porque eu acho que eu sou foda. E aí eu comecei a escrever a minha visão do sentido da vida. E eu estava certo. Eu podia responder qualquer dúvida para vocês de qualquer coisa. E eu escrevi os textos e as pessoas liam, tipo, pô, legal, escreve mais. E aí eu comecei a viajar naquilo, pode ir adiante. E sempre fui muito ligado com a tecnologia, vendo eles trabalhar, e aí, depois de um tempo, a gente comprou uma das primeiras câmeras digitais que existiram, que foi essa aí. Ela tinha 1 megapixel, ela não tinha display, então eu tinha que tirar foto e correr pro computador, e a memória dela era de 8 mega. Você tem noção do que é isso? Mas eu achava que eu estava arrasando. E aí, a fotografia virou uma paixão também, mais uma. Comecei a tirar foto, e naquela época, eu já estava com uns 13 anos de idade, os meus pais tinham um site, Gramado Site, sobre a cidade de Gramado. E eu, vou tirar umas fotos aqui para botar no site. Então, eu tirava foto dos eventos, tirava fotos dos pontos turísticos, das empresas, dos clientes. Eu virei o fotógrafo oficial da Gramado Site. Pode passar. E aí, meu pai me deu mais um presente. Ele me ensinou a programar. Me ensinou a construir um computador, fazer do zero, e agora me ensinou a programar. Pode passar. E aí, eu comecei a trabalhar meio período na empresa, né? Então de manhã eu ia para a escola, de tarde eu trabalhava, tirava foto, fazia design, programava. E aí eu comecei a criar um gosto por negócios, porque eu comecei a entender um pouquinho mais do que acontecia na empresa. E aí, como eu gostava de ler, gostava de escrever, eu comecei a comprar alguns livros. E eu levava esses livros comigo para a escola. Então, nos intervalos, que eu não estava fazendo nada, eu lia. E aí, até que um dia, a minha mãe foi chamada na escola. E as professoras chegaram para ela e disseram, olha só, esses livros que o Arthur está lendo aí, corta. Mas por quê? Porque é muito adulto, não é para ele. Tá, mas qual é o problema? Ele não está fazendo as atividades, está atrapalhando, ele está deixando de fazer uma coisa para ler. Não, está tudo certo. Ele é um baita de um aluno. Só que ele pergunta demais. Para tudo ele faz pergunta, é muito questionador isso aí, deixando saco. Aí eu fiquei, próximo slide. Eu fiquei, hã?
Tá errado eu fazer pergunta? Qual é o problema? Né? Pode passar. E aí, eu tinha um monte de gibi velho também que eu já não lia mais. Um dia eu resolvi levar eles comigo pro recreio para vender para os meus colegas, porque não fazia sentido ficar em casa, né? E vendia os livros, os gibis. Terminou o recreio, a diretora me chamou na sala dela. Ó, tu não pode vender livro aqui na escola. Eu falei, por quê, meu? Não pode ser, tá errado. Mas, gente, eu era só uma criança tentando ganhar um dinheiro. Qual é o problema disso? Pode passar. E aí isso começou a me incomodar e eu comecei a ouvir demais. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Deu da escola. E aquilo não estava certo. E aí eu chegava em casa, eu via um The Wall ainda, já chegava no dia seguinte na escola, louco, alucinado. Pode passar. E aí eu fiquei pensando, a gente aprendia na escola, né? Ó, lá é a igreja, lá é o correio, lá é a prefeitura. As coisas sempre foram assim e sempre vão ser assim. Aprende a viver nesse mundo. Só que eu fiquei pensando, os caras que fizeram isso aqui, ó, Gramado, há 60, 70 anos atrás, esses caras não tinham GPS. Esses loucos não tinham computador para AutoCAD, como é que eles fizeram essa igreja de pedra aí? E aí? E nós? O que nós vamos deixar para a geração futura? O que nós estamos construindo? Olha tudo que a gente tem hoje. Aqui no meu bolso eu tenho um super computador. Eu acho que a gente tem a obrigação de mudar as coisas e deixar para a próxima geração um mundo melhor do que o mundo que a gente ganhou. Porque esses caras que fizeram isso aqui, sim, esses caras não tinham nada. E olha tudo que eles fizeram. Nós estamos fazendo o quê? Isso me incomodava. Eu tinha um monte de ideia, um monte de sonho. Eu quero ser projetista de carro, quero ser fotógrafo, quero ser jornalista. E na escola eu ouvia, não pode, não dá. Não, te acalma, para de fazer pergunta. Próximo. E aí, eu já estava com 17 anos, estava terminando o ensino médio, aí veio aquela grande pergunta, né? O que tu vai fazer na tua vida? Que profissão tu vai escolher? E eu trabalhava, gostava de foto, programava, gostava de design, gostava de carro, gostava de escrever. E eu pensei, eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer. E eu não quero escolher uma coisa e deixar de fazer todas as outras. Aí, eu descobri a Escola Politécnica de Milão. E eles tinham um curso de design fantástico. Aí eu resolvi mandar e-mail para os caras. Eu quero saber mais desse curso que eu tô vindo de fazer. Sabe o que aconteceu? Eles responderam meu e-mail. É impressionante quando a gente manda e-mail e os caras respondem, né? E eles responderam e disseram, cara, que genial, o que tu faz, quem tu é, conta mais. E aí eu mandei meus designs para eles e já mandei o que eu fazia na empresa, os designs do site, as fotos que eu escrevia. Eles disseram, fantástico, Arthur, vem estudar aqui. Só que quando eu me dei conta, aquela porcaria de site deles era toda em italiano, é que esse era um curso de mestrado. E eu não entendi isso, que estava escrito em italiano. E aí eles disseram, tu é formado em quê? Eu disse, não, eu sou uma criança, eu tenho 17 anos, estou pensando agora, eu queria estudar aí para aprender design. Não, mas aqui é mestrado, primeiro tem uma graduação. Então eu falo assim, e aí eles me ligaram daí, né? Ô Arthur, a gente adorou, nós vamos te dar uma bolsa, só que é o seguinte, ó, faz algum curso, te forma e vem para cá. Eu ia ser o aluno mais jovem a estudar na Politécnica de Milão. Só que eu pensei, putz, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fiquei muito empolgado, eu achei que eu finalmente encontrei uma paixão para a minha vida, agora eu estava com mais dúvida do que resposta. E aí eu decidi esperar, pode passar. Eu decidi que eu não ia fazer nenhuma faculdade, porque eu acreditava que eu não precisava seguir aquela receitinha de bolo, de vida que todo mundo segue, né? Que todo mundo diz, olha, tu tem que estudar, aí tu te forma no ensino médio, faz vestibular, escolhe um curso, te forma, arruma um emprego e morre. Aí eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou esperar. Eu não tenho pressão nenhuma. Né? Eu acho que está errado isso, a gente tem que escolher o que a gente quer pro resto da nossa vida com 17 anos. A gente não tem maturidade para isso. E aí foi um choque para a sociedade, né? Os meus professores me encontravam na rua depois da escola. E aí, que vestibular, que faculdade tu vai fazer? Não vou fazer nada. Mas como assim? Tu sempre foi tão inteligente, que pena, tá se perdendo na vida por aí. Só faltava me perder nas drogas, né? Mas eu estava muito tranquilo com isso. E a minha família também. Os meus pais sempre me apoiaram nessa decisão. E eu trabalhava, eu sabia que eu era um cara sério. E eu disse, vamos ver o que vai acontecer. Pode passar. E aí, comecei a trabalhar, vou mergulhar de cabeça na empresa da família, vou ajudar o pessoal. Comecei a trabalhar, estava com 18 anos já. E ali a gente começou a sentir que a coisa já não estava muito boa. A gente tinha provedor de internet, a gente tinha site, a gente fazia sistema, a gente fazia um monte de coisa.
E aí eu comecei a perceber, lá em 2008, que a gente tinha feito um investimento gigantesco em internet via rádio, internet banda larga. No comecinho, a gente foi um dos primeiros provedores aqui no Rio Grande do Sul a fazer isso. E do dia para a noite, toda aquela infraestrutura que a gente tinha já não servia para mais nada. Que a Brasil Telecom, na época, criou a DSL, internet muito mais barata, pela linha telefônica. Não precisava mais aquela parafernália toda que a gente tinha. Aí eu pensei, acabou, né? E eu ainda não fiz faculdade nenhuma, agora sim que eu vou me perder na vida. E aí, um dia, as minhas irmãs também já trabalhavam com a gente na empresa em meio período. E um dia, nós conversando um pouco o que nós vamos fazer na nossa vida, elas também já estavam chegando na idade de escolher uma profissão. E aí o pai disse pra gente, por que vocês não tentam fazer alguma coisa aí com o que vocês aprenderam comigo? E aí, a gente começou a conversar e a gente lembrou de um projeto antigo, uma ideia que a gente tinha. Daí acabou o provedor, né? A gente, vai acabar o provedor, pode passar. Vai acabar os sites, pode passar. Vai acabar sistemas, cara, tudo que a gente sabia fazer, pode passar. E agora? Pode passar também. A gente desengavetou um projeto antigo, uma ideia que a gente tinha, que é fazer e-commerce do turismo. Porque na Gramado Site, os turistas mandavam e-mail para mim, tive aí mês passado, comprei uma jaqueta de couro lá, queria comprar outra. Tem como eu comprar? Queria reservar hotel. Só que não existia e-commerce de turismo no início dos anos 2000. Na verdade, não existia e-commerce de nada no Brasil. O e-commerce estava nascendo nos Estados Unidos. E aí, isso era loucura, não tinha como fazer. Mas em 2008, eu com 18 anos, talvez seja a hora. Desengavetamos o projeto, começamos a fazer e a gente decidiu começar a fazer um sistema de reserva de hotel. Naquela época, não existia o Booking, não existia o Decolar, não existia fazer uma reserva de hotel pela internet. Era horrível de fazer. E a gente foi lá e fez um sistema. O sistema ficou lindo, maravilhoso, muito fácil de reservar um hotel pela internet. Pode passar. Só que faltava um detalhe. Ok, como é que o cliente paga? Como é que nós vamos fazer e-commerce? Aí, a gente descobriu, naquela época, que a empresa que transacionava cartões Visa era chamada de VisaNet, que hoje é Cielo. Aí eu mandei e-mail para os caras. Você sabe o que aconteceu quando eu mandei e-mail para os caras? Os caras responderam. E os caras disseram, beleza, tu show de bola, dá pra fazer, estamos contigo, tá aqui os manuais, tá aqui a integração, faça. E a gente fez. E aí nós tínhamos um sistema de reserva de hotel, e nós tínhamos pagamento online, tinha e-commerce, uma coisa que não existia ainda, mas agora estão feitos, né? Agora só falta vender. Vamos mostrar o negócio para os hotéis. Pode passar. Sabe quantos hotéis a gente conseguiu vender o sistema? 1. E aí nós naquele mato sem cachorro não sabe o que vai fazer com a empresa, o que vai fazer da vida. Estamos com o sistema pronto, um sistema complexo, difícil de fazer e temos só um cliente. Mas aí a gente baixou a cabeça e foi trabalhar. E aí durante o dia a gente passava visitando os hotéis, vendendo, olha aqui, usa meu sistema, ele é lindo, maravilhoso, funciona, tem isso, tem aquilo. E aí o hoteleiro perguntava, que legal esse sistema. E o teu sistema faz isso? Tem essa funcionalidade aqui? E a gente dizia, claro, A gente saía do cliente correndo para fazer o que ele tinha pedido, porque não existia ainda. E a gente ficou nesse ciclo por um ano inteiro, e aí a gente encerrou o ano, pode passar, com 5 clientes. Só que a gente tinha 5 clientes e a gente deu o salto de paraquedas. Porque a gente viu, olha só, provedor já não dá mais, site não dá mais, sistema não dá mais. Tem esse sistema aqui, nós temos 5 clientes, porque os hotéis anunciavam na Gramado Site. Era muito mais barato para eles pagar anúncio do que pagar comissão para a gente quando vendia. E aí, sabe o que a gente decidiu fazer? Vamos dizer para todos os nossos clientes que a gente vai encerrar todo o serviço da empresa e só fica com a gente quem tiver no sistema de reserva e pagar comissão para a gente. Beleza, nós estávamos com 5 clientes, né? De anúncio tinha mais de 100. E a gente mandou um e-mail dizendo, 31 de dezembro acaba, a gente encerra tudo. Sabe o que aconteceu dia 1º de janeiro de 2010? Nada. 5 clientes no sistema, todo o resto a gente mandou embora. Desespero total, a gente saltou de paraquedas, enquanto a gente costurava o paraquedas. Pode passar. E aí, a gente começou a entrar num entrave um pouquinho mais delicado, que é o seguinte, os caras realmente fizeram o que eles estavam dizendo. Meu hotel não está mais lá no site deles, eu preciso dar um jeito. Só que a Cielo, aquela empresa lá que respondeu o meu e-mail, os caras não eram tão rápidos assim. E para cada novo cliente que a gente abria, ele tinha que abrir uma conta dos caras também. E eles levavam 90 dias para liberar. Aí imagina, eu aqui, sem dinheiro, sem nada para fazer, tem que convencer o hotel a usar, eles, maravilha, quero usar. Ok, espera 3 meses até a Cielo dar uma resposta. Não dá. Aí eu chamei as minhas irmãs e disse, o negócio é o seguinte, a gente precisa virar Cielo.
Pô, é loucura, como assim? Como é que nós vamos fazer uma empresa de cartão? O que nós vamos fazer? Pode passar. Eu, essa criança, essa coisa aí, querendo fazer uma empresa de cartão, 20 anos na cara. Não dá, não pode. E eu não sabia nem por onde começar. E aí eu falava para os meus amigos, como é que essa empresa de cartão aí eu quero fazer um... Como assim? Eu no banco falava, o gerente aí, como é que é esse me explica um pouquinho. Não. Mas a gente não desistiu, a gente foi indo, pode passar. E aí eu descobri o meu verdadeiro amor. E aí, tendo que vender para os hotéis, tendo que contratar funcionário, fazer sistema, falar com a Cielo, falar com o banco, eu disse, cara, eu sei fazer negócio. E eu já tinha lido aquele monte de coisa, né? Administração minha vida. E eu entrei na faculdade de administração, né? Finalmente. Agora o Arthur vai seguir um caminho para a vida dele. Continuei trabalhando, pode passar. E aí a gente encerrou o ano de 2010 com 100 clientes. E aí a coisa começou a melhorar, começou a facilitar, a gente baixou a cabeça. Só que aquele sonho ainda de ser uma empresa de cartão ainda não estava pronto. Ia ser muito mais difícil do que a gente imaginava. E aí eu comecei a estudar. Eu disse, eu vou aprender tudo que eu posso sobre esse mercado. E você sabe o que eu encontrei? Nada. Ninguém fala nada sobre esse mercado em lugar nenhum. E o pior, quem sabe não conta pra ninguém. Tu fala com o cara, como é que é aí, transação e tal, o que é um adquirente? O cara, não sei, tira. Só que o cara tá escrito nele, trabalhando no adquirente, tá aí. É assim, o mercado é um ovo. Na época tinha duas empresas. A VisaNet transacionava sozinha a Visa, a Redcard sozinha Mastercard. E deu, era esse mercado, monopólio. E eu aqui, criança, querendo fazer um igual, né? Para passar. Aí, comecei a descobrir, comecei a pesquisar sobre o mercado de cartões, aprendi algumas coisas e aprendi como se faz uma empresa de cartão. E a gente fez. E em 2014, a gente fez a primeira transação processada pela Bela Viagem. Aí a gente criou uma empresa nova para isso, com um nome muito mais legal, e não restritivo, né, com gramado. E bom, agora estamos prontos, né? Só que aí, pensa, eu continuava vendendo de dia, fazendo sistema de noite, e ainda ia para a faculdade, então eu comecei a programar de madrugada. E eu tinha que fazer todos os sistemas da Bela Viagem, porque assim, fazer empresa de cartão, vamos, beleza, compra o software de empresa de cartão, isso não existe. E aí, começou a ficar pesado. E eu sentia que a faculdade já não me ensinava mais muita novidade. Porque, pensa, eu tinha 20 e poucos anos, eu tocava o negócio, tinha que demitir funcionário, contratar funcionário, fazer contabilidade, tinha que aprender tudo sozinho como fazer empresa de cartão. E aí eu ia de noite para a faculdade, parecia que eu estava voltando para o jardim de infância. E aí uma vez eu lembro que eu pedi para meu professor de matemática financeira de me ensina aí sobre juros, né, juro composto, juros simples e tal, porque eu estou fazendo uma empresa financeira, eu quero aprender mais sobre isso. Não. No currículo aqui, isso só lá no final da faculdade, não, agora não. Aí eu disse, putz, tô aqui, eu ainda fazia 5 cadeiras, dava todos os dias de noite, pagava uma grana. Eu disse, eu vou largar esse negócio. E eu larguei a faculdade. Pode passar. E aí, a coisa começou a engrenar, a gente tinha aquele sistema de hotel, só que uma dúvida ficava na gente, mas e todo o resto? E as outras coisas que a pessoa compra? Ela vem para Gramado, ela faz umas coisas, ela passeia, ela compra o transfer do aeroporto, ela vai no parque. Como é que a gente vende tudo isso também? E a gente criou um sistema que vendia tudo isso, igual ao de hotel, com transação, e agora a transação era nossa, nós estávamos nas nuvens, né? Sabe o que acontecia com os passeios, os ingressos? Ninguém comprava. E um que outro ia lá comprava, e aí quando a gente ia olhar, o cara comprou o passeio para amanhã, o cara comprou o ingresso do parque para daqui 2 dias. Só que o hotel, os caras começaram a reservar no início do ano, Natal Luz, no final do ano. Aí eu pensava, qual é a diferença entre hotel e passeio? E a gente se deu conta que eu não sei se vai estar chovendo amanhã, se eu vou estar com frio, se eu vou estar com fome, se a gente vai atrasar o almoço, então não sei se vai dar tempo para eu ir no Snowland de tarde ou se vou deixar para outro dia. E a gente, caraca, é óbvio. Essas coisas a pessoa toma uma decisão muito em cima da hora. Só que a gente já tinha feito o sistema e ficou bom. A gente tinha feito a integração de cartões, nós éramos uma empresa de cartão. E putz, como é que a gente resolve esse negócio? E aí eu tive uma ideia. Nós vamos fazer uma maquininha de cartão, nossa, e nós vamos botar todo esse nosso sistema de venda de ingresso dentro dela. Sabe o que eu ouvi quando eu falei essas minhas ideias para a Visa, para o Mato?
Não dá, não pode. Aí eu pensei, por que não? Eu vou transacionar meu dinheiro para vocês. É uma coisa que o cliente quer, já pensou que genial. Eu estou lá na recepção do hotel, peço para o recepcionista, cara, é legal ir no Snowland? É muito legal ir no Snowland, está aqui, ó, o ingresso custa tanto, te vendo agora, tu compra aqui, imprime o ingresso na hora e não pega nem fila, só entrar. Sério? Pô, sério. Genial? Tá? Bom para o recepcionista que ganha uma comissão, bom para o Snowland que economiza custo na venda, consegue mais cliente e bom para o turista, muito mais prático, né? Já sai do hotel com o ingresso comprado, estaciona e entra. Só que o mercado não gosta de deixar as coisas mudar muito rapidinho. E aí, se a gente faz uma maquininha que faz mais um monte de coisa que as outras não fazem, como é que fica a Cielo? Eles não gostam. E os caras não deixam assim meio barato. E aí esses caras vieram para cima. Mas a gente fez. E aí no final de 2015, a gente lançou a V7, primeiro protótipo da nossa maquininha, que vende ingresso, passeio, o cliente paga na hora, imprime na hora, faz tudo ali, canhão a máquina. Lembra que eu falei que a gente faz para as empresas de turismo, que o iPhone fez por todos nós? Tá aí, não? Pode passar. No ano seguinte, 2016, a gente lançou o nosso próprio cartão, porque a gente viu que, ok, agora a gente tem recepcionista usando, os caras veem, os caras gostaram da máquina, mas como é que eu pago a comissão pro cara? Não vou lá ficar entregando dinheiro para ele todo dia. A pessoa, quantos funcionários tem que ter com dinheiro na rua todo dia, de hotel em hotel pagar? Não faz sentido. Tá aqui o nosso cartão, a gente paga um cartão pro cara. Mais uma coisa que a gente falou e fez. Pode passar. Lembra aquele primeiro ano de 2009, lá, que o ano inteiro a gente vendeu R$120 mil o ano inteiro com 5 clientes. Ganhamos 10% de comissão. Pensa, lançava com a corda no pescoço, ganhamos R$12 mil no ano inteiro. E a gente achou que aquilo era uma maravilha. Hoje a gente faz em algumas horas o que a gente levou o ano inteiro para fazer lá em 2019. Pode passar. E tudo isso mostra que a gente nunca aceitou o não dá para fazer, é difícil, isso não pode, isso não dá. Porque eu sempre acreditei que é a minha missão deixar esse mundo um lugar melhor do que o que eu encontrei. E eu acho que essa é a missão de todos nós aqui dentro. Quem aqui não tem smartphone no bolso? Acho que todos nós temos. Quem não tem acesso à internet? Quem não tem acesso a conteúdo? A gente tem a obrigação de fazer as coisas diferentes e mudar as coisas. Pode passar. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora para inspirar vocês a fazer melhor e a fazer diferente. Vai dar o play. Lembra como era legal na década de 90 ter todas essas coisas? Mas aí veio o smartphone e agora é muito mais legal ter tudo aquilo numa coisa só. Já no trabalho, tudo exatamente igual. Não vai ser diferente. Gente, essa é uma viagem, essa é um pouco da minha história, de como eu fiz as coisas que não davam para fazer, como eu derrubei as minhas barreiras mentais. Eu espero que cada um de vocês aqui derrube suas barreiras mentais e faça diferente. Muito obrigado.